Nós vamos ler Mateus 14, de 22 a 36. É o momento em que Jesus está com seus discípulos e acontece uma grande aventura. E um deles, Pedro, se destaca. Então, eles estavam... Jesus insiste para que seus discípulos atravessem um determinado lago, entrem no barco, né, atravessem aquele lago que é um mar, mas mais parece, né, um lago tranquilo, porém há momentos em que ele fica mais, o mar fica mais agitado. E foi justamente no momento alto da noite, né, já estava bem escuro. E a Bíblia diz lá no livro de João, narrando esse mesmo trecho, que estava escuro, diz que o vento estava batendo forte, que as águas estavam agitadas e que os discípulos tinham remado de 5 a 6 quilômetros. Ou seja, eles estavam cansados, eles estavam no escuro, o vento estava forte e o mar estava bravio. O que significa isso? Problemas. Muitos problemas, apesar de serem pescadores, de serem 12 homens que pescavam, que estavam acostumados a andar de barco, muitos deles ali eram pescadores, Pedro, inclusive, era pescador, mas problema no ambiente conhecido. Muitas vezes a gente já está ambientado, já não é novidade para a gente, mas a rotina fica complicada. E essa rotina complicada, nada mais, nada menos do que na alta madrugada, a partir do verso 25, diz que Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. E eu quero me ater exatamente do verso 22 em diante. Diz aqui que Pedro pediu um sinal. Pedro disse, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus se apresenta no meio daquela situação. Jesus aparece ali e vai andando sobre as águas, mas Pedro e todos os que estavam no barco se apavoraram. Jesus então diz, sou eu, não tenham medo. Jesus acalma aquele grupo. Porém, Pedro se levanta e pede um sinal. Quantas vezes a gente está num problema, a gente já sabe que Deus é conosco, a gente já sabe que Deus está no controle da situação, a gente já sabe que Deus nos ama, né? Mas quando a coisa fica pior, a gente se desespera. E o próprio Deus, que é o próprio Jesus, que é Deus, diz, acalme-se, não tenha medo. Mas ainda assim, Pedro pede um sinal. Quem é que nunca ouviu, né, alguém assim, que já crê em Deus, sabe que ele existe, mas, Senhor, se isso é verdade mesmo, me mostra um sinal. Pede um sinal a Deus. Pedir um sinal a Deus é nada mais, nada menos do que um sintoma de que a gente está na dúvida, de que a gente ainda não creu corretamente, né? não esperou, porque a gente está sem esperança, porque a esperança é aquele que sabe esperar. E aquele que não tem confiança para esperar, ele sente medo, ele pede sinal, se ele duvida. Mas Deus não tem problema com os medrosos e nem com aqueles que estão com falta de fé. Deus é Deus de amor. E Deus vai buscar a quem tem dificuldade. O problema é quando a gente já sabe e a gente fica fazendo teste, né? Ninguém gosta, né? Você me ama? Me ama mesmo? Tem certeza que você me ama? Cansa, né? Mas quando a gente está com dificuldade, é importante a gente tirar a dúvida. Por quê? Porque no lugar da dúvida, muita coisa ruim pode crescer, né? E Jesus não quer que a gente seja misturado com dúvida, com insegurança. Jesus quer que a gente seja filhos autênticos, filhos seguros, filhos que confiam.
E Pedro estava um pouquinho com essa dificuldade, apesar de ter amizade com Jesus, de já estar no ministério com ele, obedecê-lo, ele ainda, na hora que as coisas complicam, ele teve um pouco de dúvida. E engraçado que ele não disse, nós estamos comigo. Eles gritaram de medo. E Jesus, ao ouvir o que eles estavam gritando e o que dizendo, Jesus sabia que aquele sintoma era medo. Porém, Pedro diz, se és tu, mas por que Pedro diz isso? Porque estava escuro. Quando a gente anda no escuro, não está na luz que é Cristo, quando a gente não está debaixo da luz do entendimento de Deus, quando a gente não está na luz das palavras do Senhor, quando a gente não está na luz daquele que é luz, Jesus é a luz do mundo, a gente fica assim, a gente fica no escuro. E no escuro, qualquer coisa é a nossa imaginação, né? Quando a gente não tem um exame, quando a gente não tem um extrato no banco, a gente está no escuro, a gente não sabe o que tem lá. Mas Jesus conhece todas as nossas coisas, né? Conhece a nossa conta, conhece as nossas bactérias ou saúde, as nossas vitaminas. Jesus conhece os nossos sonhos. A gente, às vezes, não consegue nem sonhar porque não enxerga o futuro. Mas Jesus conhece. Para ele não é problema, porque ele é o Deus eterno, é o Deus que enxerga antes da gente nascer, enquanto a gente está vivo e depois que a gente passar e a gente já estiver na vida eterna, né? Ele sabe quem somos nós. E ele ilumina, porque ele é luz, ele pode iluminar. E naquele escuro, Jesus falou. Mas sabe o que é interessante? Que apesar de Pedro ter medo, ele ouviu. Quando nós estamos com medo, a gente pode até não enxergar muito claramente, mas a gente escuta. A voz de Deus é inconfundível. Por quê? Porque ele habita no coração e na mente daquele que crê. E Pedro, ele era frágil, ele estava com medo. E era um momento em que a fé dele vacilou. Mas ele creu, ele estava no barco que Jesus mandou, ele queria estar com Jesus, ele queria obedecer. A gente muitas vezes até quer, mas nós somos frágeis e Jesus está para nos fortalecer. E Jesus falou. Quando Pedro ouviu, Pedro começa a conversar. Senhor, se és tu, venha ao meu encontro, né? Manda-me ir ao teu encontro. Pedro pediu, então me leva para perto do Senhor. Que coisa boa, né? Quando a gente está com medo, a gente busca a coisa certa, né? Agora, Pedro está com o próprio Deus encarnado, está com Jesus. E Pedro está buscando, na hora da sua dificuldade, da sua fragilidade, a pessoa certa. No meio de escuro, ele faz uma pergunta: se és tu, Senhor, manda-me ir sobre as águas. Ou seja, o Deus que eu creio, ele é o sobrenatural. Ele faz o sobrenatural. Ele comanda o sobrenatural. E isso aqui é interessante. Ele sabia que Jesus tem milagre. Ele sabia da capacidade de Jesus. Lembra? Todos gritaram, aterrorizados, mas ele faz uma pergunta. No meio dos nossos medos, a gente não pode esquecer que a nossa audição funciona muito bem. Sabe por quê? Porque ela tem 8 funções. A nossa capacidade de ouvir, ela discrimina 8 funções que nos ajudam a nos situar, que nos ajudam a ler, nos ajudam a escrever, né? 8 funções, a ter noção de que o som que nós estamos ouvindo está perto da gente, está longe da gente, se vem de cima, se vem de baixo. Tudo isso é uma capacidade auditiva. E a voz de Deus, ela é inconfundível. Então, mesmo que a gente esteja no momento do medo, não se esqueça. Tudo que nós já ouvimos de Deus não sai, não vai embora, não foge, permanece. Porque tudo que Deus nos dá, Ele não tira. Ele é Deus de amor e de bondade. E Ele dá amor, Ele dá paz, Ele dá segurança, Ele dá experiências da presença dEle. Por isso que é importante, nos dias que a gente não está apavorado,
Está buscando Deus, está ouvindo Deus, está ouvindo a palavra dele, porque quando a gente para ouvir a palavra dele, como nesse culto, nós estamos recebendo fé, a fé que vem dele. E aí, no dia da nossa dificuldade, vai voltar à nossa memória. Como é importante, né, ouvir, a gente vai guardar, vai reter. Então, só comparando, a audição tem 8 funções e a visão tem 5. O que ajudou a Pedro? Foi o que ele viu? Não, porque estava escuro. Foi o que ele ouviu. Como é importante ouvir a Deus. E aí ele pergunta, Senhor, se é o Senhor, me leva ao teu encontro. E Jesus diz, venha. Então Pedro saiu do barco, se levantou, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Ele sabia que Deus era sobrenatural, capaz de milagre, e se lançou no milagre. Que coisa boa, né? Quando a gente sabe da capacidade do nosso Deus. Quando a gente sabe que Deus é capaz de ressuscitar, a gente ora por ressurreição. Sabe o que eu estou orando? Eu estou orando sobre reflorestamento lá na Amazônia e no Pantanal. Parece um absurdo, né? Mas eu sei do Deus que é capaz. Eu sei que Deus faz milagre. É o mesmo Deus que trouxe o gafanhoto e não deixou entrar. Ele também trouxe o vento e levou o gafanhoto 2 vezes para fora. E está vindo o gafanhoto de novo agora pela Argentina e não vai chegar em nome de Jesus no Brasil pela 3ª vez. Não vai chegar. Porque o Deus que traz o gafanhoto é o mesmo Deus que tem o vento para tirar o gafanhoto do Brasil. Então, vamos pedindo, né, os impossíveis. E Pedro pediu o impossível, andar sobre as águas. Pedro alcançou. Ele escutou a voz de Deus. Quando a gente escuta, a gente ganha fé. E ganhando fé, ele andou sobre as águas. Mas Pedro era um pescador. E o pescador, diz o verso 30, que ele reparou no vento. Ele se distraiu com o vento. A mente dele estava focada na voz de Deus, no que Deus estava dizendo, na fé que vinha das palavras de Deus para o seu ouvido. Mas diz aqui que ele reparou no vento. Um pescador, quando escuta o vento, para ele, para mim, para você, pode ser uma coisa qualquer, mas o pescador não, ele sabe para onde vai, para onde vem, se o vento leva para a direção, se é forte, se é fraco. Eu não sei qual foi o vento que passou aqui, mas ele se distraiu com o vento. Por quê? Porque era parte da rotina dele, observar o vento, perceber o vento. Todo pescador tem que entender de vento, de água, de maré, de lua, não é? Pois é, foi na rotina dele, no ambiente de trabalho dele, com os instrumentos de trabalho dele, que ele se distraiu. Você sabia que existe uma estatística no Detran que mostra que a maior parte dos acidentes que acontecem graves estão a poucos quilômetros da casa do motorista? O que significa? Eu e você vamos fazer uma viagem, corremos risco, mas nós corremos mais risco quando estamos chegando perto de casa. Por quê? Porque quando a gente está na autoestrada, a gente não conhece, a gente fica alerta. Mas quando a gente fica mais relaxado, mais à vontade, a gente distrai e o acidente maior acontece. É ali naquela esquina que a gente já está quase chegando, que a gente cochila no trânsito, no sinal, não é? E todo cuidado é pouco. Mas exatamente ali, foi ali que Pedro vacilou. E aí o que acontece? Se ele está andando no sobrenatural, falta de fé no meio da experiência sobrenatural faz o quê? Falhar, né? E aí ele começa a afundar. Ele que estava andando sobre as águas, ele também agora começa a afundar, porque se distraiu. E então, Jesus não tem problema, porque Jesus também escuta bem. Jesus fala bem, ele se deixa ouvir bem, mas Jesus escuta bem, porque Jesus escuta Deus. Jesus é filho de Deus, ele ouve as orientações de Deus, foi ouvindo o que Deus disse, que Deus enviou o seu filho ao mundo para morrer por mim e por você e ressuscitar, e vivo está por nós. Jesus escutou a ordem do Pai de que Jesus deveria vir ao mundo nos salvar.
Ele obedeceu em tudo. A palavra de Deus diz que em tudo Jesus foi fiel. Ele não pulou da cruz, não saiu da cruz. Ele ficou lá até o fim. Ele morreu e ressuscitou. Se Jesus não ressuscitasse, ele não poderia ser o nosso Salvador. Era necessário Jesus ressuscitar, vencer a morte, porque morte não é problema para Jesus. Então, ele que escuta bem o Pai, agora ele escutou também o pedido e a oração. Nós cantamos hoje bem isso, né? Bendito seja Deus que não me rejeita a oração. Oração é falar, é uma boca que fala, é uma boca que ora, né? Que fala. E Pedro, imediatamente, naquelas circunstâncias de quase afogamento, né, começa a afundar, ele diz aqui o verso 31, que imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou. Mas Jesus falou, homem de pequena fé, por que você duvidou? É a experiência Jesus queria dar. Jesus queria que Pedro usufruísse do sobrenatural, mas ele reparou o vento, afundou, porém Jesus estava imediatamente ali, com a mão estendida. Jesus não encolhe a mão. Lá em Isaías 59, verso 1, diz isso, que o Senhor não está com a mão encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, tampados, que não possam nos ouvir. Então, esse texto é em Isaías 51, verso 1. O braço do Senhor não está encolhido, portanto, ele está estendido, né? Para que não possa salvar. E o seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir. Esse é o texto. Esse Deus que escuta e estende a mão, fez isso com Pedro. Imediatamente, eu vou repetir, imediatamente. É rápido. Deus não é demorado, não. Uma vez eu conheci uma pessoa que essa pessoa tinha uma outra religião e essa pessoa me pede um favor, só que ela não percebeu que eu não era da religião dela, né? E aí, quando ela me pede, eu falei, olha, eu vou pedir a Deus. Aí ela disse assim, mas eu já pedi a Deus, Deus demora muito. Eu vou pedir a outra coisa. Eu falei, mas você já pediu a Deus? Ele falhou com você? Sabe, às vezes não percebe que Deus tem um tempo, ele é dono do tempo, ele é dono do vento, portanto, ele é dono do clima, da estação e de todas as coisas. E essa pessoa levou um susto quando eu falei, mas eu vou mostrar a você agora um Deus. Deus que trabalha por nós. A Bíblia diz que desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu, um Deus que trabalha para aqueles que o amam. Esse é o nosso Deus. Jesus trabalha por nós desde a antiguidade, porque ele nos ama e continua amando. Então, ele segurou o Pedro, puxou o Pedro da água e Pedro não afundou e nem morreu afogado. Então, como é importante que a nossa fé não seja pequena. Veja, Pedro não estava sem fé, porque ele chamou por Jesus, pediu socorro, mas a fé dele era pequena. Nossa fé precisa crescer, ela é como uma semente. Que a gente se lembre de, nas nossas orações, não pedir só que Deus nos dê fé, mas que ele venha regar, venha ensolarar, venha cultivar a nossa fé. E movimentar essa fé é fazer o que nós estamos fazendo hoje aqui, nos reunindo, orando, lendo, estudando a palavra. Isso é movimentar a fé. Mas há coisas que a gente não pode fazer, né? Não está na nossa alçada. Na nossa alçada está a nossa parte. E a nossa parte é ouvir. Agora, o sobrenatural e o impossível é do Senhor. Mas a fé crescida é para desafios maiores. Pedro não tinha dificuldade em saber que Jesus era Deus e estava perto dele para socorrê-lo. Ele não tinha essa dificuldade. Ele tinha dificuldade
era de se manter do tamanho do milagre que ele queria. Sabe, você quer um milagre grande, porque milagre tem que ser grande, né? Se a gente quer uma cura grande, um milagre, uma transformação grande, nós precisamos de fé grande. E fé grande vem de ouvir muito ao Senhor Jesus. E ter o coração obediente, porque ouvir e não praticar, para nada serve, né? Conheço muita gente que fez muitos cursos de línguas, não fala uma palavra, porque esqueceu, não praticou. Como é importante, quando a gente pratica, é igual músculo, cresce, reage rápido. Então, vamos pedir a Deus que Deus nos dê não só fé, mas uma fé grande do tamanho do desafio que a gente precisa, do tamanho do sonho que a gente deseja alcançar. Mas é simples, eu nem imagino, eu nem sonho com isso mais. Eu acho que é impossível, mas o nosso Deus é desse tamanho. É o Deus do impossível. Deus, nessa noite, Ele quer fazer diferença. E vamos pedir ao Senhor, porque a gente às vezes pede para Deus, mas não avalia que o tamanho da nossa fé não cresceu. E para crescer, a gente precisa fazer exercício. Desafios, são as provas, as provações, né? Então, que Deus nos abençoe, que o desafio de hoje, você tenha certeza que você já está alcançando e o Senhor quer te abençoar porque Ele te ama. E que o teu coração e o meu coração esteja aberto para que a fé do Senhor venha sobre nós, esteja disponível para ouvirmos que Ele quer nos alimentar, que Ele quer nos amar e que a gente alcance o nosso desafio. Às vezes o nosso desafio é uma coisa tão simples, mas a gente precisa que o Senhor nos ajude a exercitar essa fé, a crer. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas a gente tem que ter a coragem de falar igual Pedro. Pedro, Senhor, eu não sei sair daqui dessa água. Tá escuro, tô afogando, não me sinto nem conseguindo respirar. Não tenha medo. Peça a Deus, Senhor, segura na minha mão e me arranca desse mar de preocupação, desse mar de dor, desse mar de dificuldade. Me arranca. Porque o Senhor arranca você, mas Ele arranca para a vida, vida em abundância, para força, para sonhos novos, para pensamentos novos. Sabe por quê? Porque o Senhor tem projetos novos na nossa vida. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o segredo é amar. Ame a Deus e você verá os propósitos que Deus tem para você. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir nessa noite que o Senhor venha sobre nós com a tua fé, com a tua mão, porque nem fé a gente tem, se o Senhor nos der, a gente não recebe. Fala, Senhor, nossos ouvidos, nos ajuda a estar atentos, Senhor, a ter a tua esperança, a ter a paciência de ver o Senhor pegar a nossa mão. Senhor, e que nós estejamos nos lançando nos desafios que correspondente à fé que o Senhor quer nos entregar. Em nome de Jesus, nos ajuda a termos atenção, sermos obedientes como Jesus foi ali na cruz, obedecendo às ordens de Deus. Por isso eu quero te pedir hoje, se há alguém aqui entre nós, na nossa vida, que precisa vencer desafios que são impossíveis, aos médicos, aos advogados, Senhor, aos juristas, Senhor, aos chefes, às leis trabalhistas, mas para o Senhor não tem impossível. E eu quero te pedir em nome de Jesus, assim como eu tenho pedido aquele reflorestamento lá da Amazônia, do Pantanal, Senhor, que o teu impossível venha sobre nós. Em nome de Jesus, tu conheces as nossas lutas, nós já falamos, outras coisas nós nem falamos porque, Senhor, pertence à nossa intimidade. Mas eu quero te pedir, vem nos ajudar, segura na nossa mão, porque a gente tem dificuldade de segurar na tua mão. Mas o Senhor não tem problema em nos ajudar. Agora, Deus, em nome de Jesus, acrescenta a fé na nossa vida, acrescenta disposição,
para passarmos pelas provas, para nos mantermos firmes olhando para o Senhor, como Jesus fez, e ressuscitar em nós os projetos, as esperanças, os sonhos, Senhor, aqueles que o Senhor quer nos dar. Muitas vezes nós temos sonhos que não são teus, mas nós queremos os teus sonhos, porque esses são os bons sonhos, são os sonhos de um Pai que nos ama. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Liberta-nos das dificuldades e transforma a nossa vida naquilo que é bom e de acordo com o teu desejo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? E nós vamos nos lembrar, o Senhor é conosco, e que seja o mar de desafios que a gente tiver, nós vamos atravessar com Cristo. Amém? Amém.